Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Mais uma vez, é motivo de muita alegria ter conseguido chegar até aqui. Deus sabe o quanto tem sido difícil a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Deus sabe todas as coisas, mas eu louvo ao Senhor porque Ele me trouxe aqui essa noite. E eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e a minha também, que a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Passei o dia hoje, irmãos, orando, buscando. E meu coração inquieto, me sentindo fraco. Mas, Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. E a palavra veio: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Talvez Deus queria realmente que eu descesse cada vez mais, me sentisse nada, ninguém, para que Ele viesse a crescer nos nossos corações. Às vezes a gente quer se escudar no conhecimento bíblico, quer se escudar na teologia, no seminário, na experiência, e isso não vale nada. Ai da gente se não for a graça de Deus na nossa vida. Nós não somos nada. E aí, pelo título da mensagem, você já vê que finalmente Deus falou comigo para falar com você também nessa noite. Um fraco forte. Amém? Vamos abrir as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, e os versos do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Repetindo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, os versos do 7 ao 10. Aleluia. Amém. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça divina sobre nossas vidas. Senhor, perdoa os meus pecados, derrama sobre mim, Senhor, a tua unção. Venha, Paizinho, através do teu Santo Espírito, Pai, me usar para falar ao teu povo aquilo que o Senhor pretende que seja assimilado pela tua igreja neste momento, Pai.
É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Você já pensou, irmãos? É impressionante como é que alguém chega ao ponto de dizer que eu sinto prazer nas fraquezas, sentir prazer na fraqueza. Ele diz que sente prazer nas injúrias, é injuriado e ainda sente prazer. A nossa reação normalmente é o contrário, de revolta diante de uma injúria que nos fazem. Sentir prazer nas necessidades e mais, sentir prazer nas perseguições. Quem é que sente prazer quando é perseguido? Nas angústias, estou angustiado, mas sinto um prazer enorme. Era o que ele dizia, mas ele explica por quê. Ele sentia prazer nessas coisas todas por amor a Cristo. Então, por amor a Cristo, vale a pena se passar e se enfrentar todas estas coisas. Irmãos, certa vez eu li sobre um desses mecânicos de corrida de automóvel. Ele estava debaixo do carro quando o macaco que sustentava o veículo caiu, e o carro caiu sobre o mecânico. O piloto desceu correndo ao ouvir os gritos de dor daquele pobre homem, já todo machucado e prestes a morrer, se algo não fosse feito de imediato. E num instante, o piloto agarrou com as duas mãos o chassi do carro e o ergueu por alguns segundos, dando a possibilidade ao mecânico de escapar de uma morte certa. Mais tarde, na entrevista, o piloto dizia estar surpreendido com a força que havia empregado para levantar o carro e salvar o seu amigo mecânico. E sorrindo, ele dizia: eu não sei de onde me veio tamanha força. Poderíamos pensar em várias situações onde as pessoas se superaram, mas a pergunta é: de onde surgiu tamanha força? Vamos examinar esse assunto nesta noite com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Alguém entre nós pode estar pensando ou falando da seguinte maneira: eu me sinto como que estando no fundo de um poço. Ao fim de tudo, eu não tenho mais razões para lutar. Eu recebi um e-mail pelo site, que os irmãos sabem que nós temos esse trabalho fantástico de orações e ajuda, e uma das pessoas que me pedia ajuda dizia que tinha perdido todas as esperanças, tinha perdido a vontade de viver, a coragem de lutar, porque não tinha mais razões para lutar. A Bíblia nos traz um exemplo de um personagem que eu admiro muito, muito. Jó, ele era um homem que amava a Deus, mas um dia, Jó, diante de tanto sofrimento, sabia que ele desejou também morrer. Veja na sua Bíblia, em Jó 7,16. Ouça o que Jó chegou a dizer. E ele era um homem que amava a Deus. Está na Bíblia. Jó 7,16. Ele disse: detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que ele estava realmente dizendo? Que seria melhor morrer de uma vez, porque ele já estava cansado da vida e que ele preferia ficar só nos últimos dias da sua vida. Ele já estava cansado de tudo. Irmãos, sinceramente, quantas vezes nós já ouvimos expressões como estas? Quantas vezes, quem sabe, nós mesmos já tivemos esse sentimento? Tem dias que a gente perdeu a razão, perdeu o eixo. Eu preferia que Deus me levasse. Quantas vezes? Talvez alguém aqui não tenha dito ainda, mas talvez aqui no nosso meio tem muitas pessoas que tenham desejado morrer. Eu mesmo tentei suicídio. Quem conhece meu testemunho sabe que eu tentei me suicidar. O que diz o sábio no livro dos Provérbios? Mas antes,
nós devemos entender que o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria prática. Os provérbios, eles revelam a sabedoria dos antigos mestres sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas ocasiões. Este livro abençoado, ele ensina que a religião, ela está ligada aos problemas comuns da vida. Isto colocado, vamos ler então Provérbios 24, verso 10. Olha que coisa interessante. Provérbios 24, versículo 10. Na minha Bíblia diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Eu acho que é na crise que a gente vê então que é realmente fraco. É assim que diz a sua Bíblia? Tem alguma versão diferente? Como diz aí? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Já pensou? Nossa força realmente é pequena, não é? A nossa. E no dia da angústia, se nós contarmos só com a nossa força, realmente seremos fracos. O que é que aqui o sábio está querendo dizer? Pensa comigo. Se o desespero nos absorve quando nós temos que enfrentar muitos problemas, nós estaremos expressando que somos fracos e, na verdade, nós somos muito mais do que fracos. Nós somos pobres coitados. O sentimento de desespero chega, irmão, porque nós não sabemos como pensar. Isto é, nós pensamos de modo errado sobre nós mesmos e sobre Deus, principalmente. Você vai já entender onde eu estou querendo chegar. A verdade é que nós não sabemos quão fortes nós podemos ser ou quão alto nós podemos saltar. Sem exceção, Deus deu a cada ser humano e também ao reino animal um poder físico para superarem a si mesmos. Então nós aprendemos aqui uma lição muito importante. A vontade é mais importante do que a habilidade. Aleluia! A vontade é mais importante que a habilidade. Concorda comigo? Às vezes a gente tem habilidade, mas se não tiver vontade, de pouco adianta. Eu vi um exemplo muito bonito esses dias. Eu me lembro quem foi o autor dessa frase, meu Deus. Mas ele disse que a vontade própria supera o dom, o talento. E eu creio nisso, porque muitas vezes você vê uma pessoa que não tem o dom para tocar violão, por exemplo, não tem o talento, mas ela tem vontade. E ela envereda pelas madrugadas, né, João? Envereda pelas madrugadas, troca a hora de sono, pega o violão e fica lá, tirando as posições, fazendo calo no dedo. Talvez não tivesse nem o dom, nem o talento para tocar violão, mas tem a vontade, e o Espírito Santo chega junto e abençoa, e o homem está tocando violão aqui. Está vendo? Ah, meus irmãos, que lição para nós. A vontade é mais importante que a habilidade. Mas há situações que nós precisamos experimentar da força sobrenatural que vem de Deus. Por quê? Porque o milagre, ele está acima da vontade, está acima da habilidade. Tem hora que só o milagre de Deus. Não tem vontade, não tem habilidade, é Deus. O milagre está acima disso. Na ilustração que nós usamos do piloto e do mecânico, nós percebemos uma coisa, você deve ter se dado por conta. Foi ou não foi? O piloto, ele se superou ao levantar um carro tão pesado. Por alguns milímetros, ele conseguiu levantar, o que foi suficiente para liberar o corpo do mecânico, que já estava todo machucado. Mas se demorasse mais, o homem ia acabar expirando ali, esmagado. Bom, irmãos, eu pergunto, de onde veio aquela força? Da sua vontade de ver o seu amigo com vida. Ele se superou.
Interessante, e ele se perguntava depois, de onde veio aquela força? Eu não conseguia entender. Ele nunca estudou em qualquer escola alguma coisa sobre como levantar um carro com as suas próprias mãos, não tem curso para isso. A sua vontade, ela foi mais importante do que a lógica. E o que é a vontade? A vontade é o desejo de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Essa é a definição de vontade. A vontade, ela se transforma no sentimento quando essa vontade, ela incita alguém a atingir o fim determinado por este desejo. Vou explicar. Um homem pode ter o desejo de morrer. Ele pode ter o desejo de morrer, mas também pode ter o desejo de viver. E a vontade pode levar um homem a arriscar a sua própria vida para salvar a vida de outro. Ele não está com desejo de morrer, ele tem desejo de viver, mas a vontade de ver o outro vivo leva ele a arriscar a sua própria vida para salvar o outro. Uma mãe, nós vimos esse tempo na televisão aí, e várias vezes tem acontecido, e acontece muito com mãe. Uma mãe que nunca aprendera a nadar, ela pulou em uma piscina para salvar sua filhinha que estava morrendo afogada, e a salvou. E a mulher não sabia nadar, irmão, mas ela salvou a filha. Como é que pode? Como é que a gente explicaria isso? O único pensamento e desejo que aquela mulher possuía era desesperadamente salvar a sua filha. E ela não ficou questionando como é que deveria nadar, ou em que parte do corpo da filha ela deveria primeiramente pegar, mas simplesmente ela se atirou na água e salvou a filha. Ela se arriscou, porque ela poderia morrer junto com a filha, seria o lógico, seria o natural. A pessoa que se joga na piscina não sabe nadar, ela poderia morrer. E nós perguntamos novamente, de onde veio a sua força? Da sua vontade, do seu desejo, mas nós precisamos acrescentar, principalmente veio de Deus. Aquela força que veio do piloto, nós dissemos, veio da vontade dele propositalmente, mas não veio só da vontade dele, porque se não fosse Deus, não bastaria só a vontade dele, ali aconteceu um milagre também. Veio do desejo, mas principalmente da vontade de Deus. Irmãos, Deus, Ele sempre nos motivará a viver, sempre. A motivação de Deus é para viver, não é para morrer não. E Ele inspirou novamente o sábio no livro de Provérbios a escrever o seguinte, Provérbios 30, os versos do 24 ao 28. Eu peguei uma versão mais atualizada que já traduz o nome dos animais para animais que nós conhecemos aqui, porque a Bíblia trata dos nomes naquela época, mas a versão, se de você for diferente, você vai entender agora que eu estou trabalhando com uma versão mais atualizada, na linguagem contemporânea. Provérbios 30, do 24 ao 28, achou? Diz assim, no mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm um rei, mas avançam em bandos. As lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas elas podem ser encontradas até nos palácios. Quais são os 4 exemplos, então, que o sábio usa para ensinar sabedoria de vida e motivação ao ser humano? Primeiro, as formigas. As formigas, se a gente olhar para uma formiga, é um bichinho tão fraco. As formigas são fracas, mas elas têm sabedoria, elas sabem guardar comida para o inverno. Os coelhos são animais frágeis, são fracos, mas sabem encontrar proteção para si entre as pedras. Os gafanhotos, outro animalzinho que é
fraco, são fracos. Os gafanhotos, interessante, não tem um líder, mas eles sabem voar juntos e em grandes bandos, devastando grandes plantações. Não tem um líder, mas eles conseguem trabalhar juntos. E por último, as lagartixas. Elas são, para muitos, desprezíveis e fracas, que nós até podemos pegá-las com as mãos, como diz a Bíblia, mas elas vivem até nos palácios dos reis. Pode ser encontrado, de repente tem uma lá no palácio, lá do Planalto, lá, você vai encontrar uma lagartixa lá, se embrenhando lá pelos corredores. Se esses animais, irmãos, tão fracos da natureza, eles conseguem viver em situação que lhes são cômodas, se esses animais que são tão fracos conseguem viver em situações tão hospitaleiras, o que se dirá do homem que possui inteligência e que possui a possibilidade de se relacionar inteligentemente com o Criador? O gafanhoto não ora, uma lagartixa não sabe orar, a formiga, mas o ser humano que tem inteligência, que é fraco, mas nós podemos nos relacionar inteligentemente com o Criador. Há um momento, irmãos, quando a vontade e a habilidade devem ser superadas por um milagre e uma orientação e decisão divina. E é o que ocorreu com Moisés e com o povo de Deus em um lugar ao qual eles deram o nome de Mara. Você já deve ter ouvido esta passagem. Vejamos então um exemplo quando o milagre está acima da vontade e acima da habilidade humana. Vamos abrir em Êxodo 15, do 23 ao 25. Livro do Êxodo, capítulo 15, do 23 ao 25. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Amém? Continue olhando na sua Bíblia e acompanhando. Vamos meditar junto aqui, vamos pensar junto. Qual foi o problema naquele lugar? Verso 23 diz o quê? As águas eram amargas, por isso eles não puderam beber. Irmão, pensa aí, caminhada no deserto, milhares de pessoas, tudo com sede, animais com sede, encontraram água, mas as águas eram amargas, não dava para beber. Eles tinham sede e não podiam beber água dali, pois a água era amarga. No verso 24, olha aí na sua Bíblia, o que foi que o povo fez? No 24, e o povo murmurou contra o líder, contra Moisés. Reclamou com o líder, como se o líder ali, ele por si tivesse o poder de solucionar aquela situação. E eles foram todos reclamar com Moisés. E eu acredito, irmãos, que essa reclamação não foi muito educada, não. Eu acredito que essa reclamação deve ter sido até mais amarga do que as águas daquele lugar. Mas vamos ver o que Moisés fez. No verso 25, a parte A. O que foi que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. Olha que atitude diferente. O problema era de todos foram reclamar de Moisés, mas Moisés foi fazer o quê? Clamar, não é reclamar. Ele clamou a Deus, ele pediu socorro em voz alta,
E na parte B do verso 25, o que é que Deus fez? E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Deus mostrou o que? A solução. Uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Simplesmente ele mostrou a Moisés uma árvore que deveria ser atirada naquelas águas. Irmãos, quem é que pensaria nisso naquela circunstância? Está lá no meio do deserto, as águas eram amargas, estratégia humana. Aí Deus diz: Moisés, o que é que eu faço? O povo quer me matar. Aí Deus mostrou aquela árvore. Joga aquela árvore na água que tu vai ver o que vai acontecer. Desafia a lógica humana. Não desafia? E ele foi, pegou a árvore e jogou. E o que aconteceu com a água que era amarga? A água ficou doce. Aleluia! As águas ficaram boas para se beber. Aleluia! Na parte D, o que é que Deus fez? Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Ele te sara, ele tem o poder, e ele sarou aquelas águas que eram amargas. Irmãos, Deus os estava ensinando que precisariam dele na ordem, dando-lhes leis, e na vida, agindo por eles. E eu pergunto, de onde veio a força para Moisés realizar aquele milagre? Da vontade de Deus em fazer algo por aquele povo. Eu pergunto, Deus se arriscou? Se arriscou. Deus se arriscou? Se arriscou. Claro que sim. Por quê? Pensa comigo. E se Moisés não cresce que aquela pequena árvore indicada por Deus traria a solução para aquela situação? Se ele não cresce. Deus mostrou a árvore e disse: não, bancar o ridículo, jogar uma árvore dentro d'água. Essas águas não tem jeito, elas são amargas, são podres, não dá para beber. Deus se arriscou ali. O nome de Deus precisava ser glorificado. E Moisés glorificou o nome de Deus porque obedeceu. E quando nós obedecemos, o milagre acontece e o nome de Deus é glorificado naquela circunstância na nossa vida. Olha, algum cientista pode dizer: não há um tipo de árvore que pode mudar a qualidade da água, etc, etc, etc. Mas isso poderia, quem sabe, até fazer sentido se fosse nas águas de um poço. Vamos até imaginar que tivesse uma árvore que jogasse numa certa quantidade de água dentro de um poço, que abastecesse algumas pessoas. Mas, irmão, nós estamos falando de abastecer milhões e milhões de pessoas no deserto. Conta que a certa altura chegaram a 6 milhões. Mas os animais, era muita água que precisava ser purificada. E aquela simples árvore produziu o milagre que era necessário. Foi um milagre e pronto. E se não fosse, nós leríamos que os israelitas estariam jogando a cada instante uma daquelas árvores naquelas águas. Foi um milagre naquele momento, naquela circunstância. Senão até hoje o povo estava lá. Cadê a árvore? Está aqui, vamos jogar para que a água não tem mais. Foi um milagre naquele momento. Acabou, não é? Aquilo não foi um processo científico. Aquilo foi um milagre. Aquilo foi uma atuação de Deus a favor do seu povo. Deus mostrou ali a sua vontade e a sua habilidade como Deus. Aí sim, é a vontade e a habilidade que só Deus tem.
Meu irmão, vamos conversar agora mais de perto. Eu fiz todo esse preparo para a gente conversar mais de perto nesse momento, na minha vida, no que eu estou passando lá em casa, nos problemas de saúde que eu tenho enfrentado, que só Deus sabe, na sua vida, do que você está enfrentando no seu trabalho, na sua casa, que só você e Deus é que sabe. A sua vida, ela pode estar amarga, ela pode estar quase morta como aquelas águas, porque você não encontra habilidades naturais para sair da situação que você está. Mas eu estou lhe falando nesta noite de algo que se chama amor de Deus, e que este amor, ele pode desfazer o amargor da sua alma, seja lá que amargor esteja dominando a sua alma neste momento. Deus pediu que jogassem aquela árvore nas águas e elas ficariam boas para se beber. E do mesmo modo, irmãos, Ele quer jogar sobre a sua vida a árvore que dá a vida, que é Jesus. Nesse momento, você pode começar, meu irmão, minha irmã, a sentir-se mais forte para viver. E de onde vem essa força? Ela vem de Deus. Você poderá sair deste lugar mais forte, mas isso ainda não é o suficiente, porque é necessário muito mais do que água para que continuemos a viver. É necessário muito mais do que pão para que continuemos a viver. Jesus ensinou de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso lhe dizer que nós precisamos não apenas de água, não apenas de comida para viver, nós precisamos sim da graça e da presença de Deus a nosso favor na nossa vida. No momento não basta sentir-se forte, mas é necessário ser constantemente fortalecido, porque eu posso estar forte no momento, mas no momento seguinte não está mais. O que eu preciso, e o que eu creio que você também precisa, é estar, irmão, constantemente fortalecido com a força sobrenatural que vem de Deus, e por meio das suas orações e por meio das orações da igreja. Nós precisamos ter vontade para andar com Deus, nós precisamos ter vontade para ser o seu povo, mas humanamente nós não temos tal habilidade, e é necessário por isso a sua ajuda. Ter pensamentos positivos é muito importante. A tal da autoajuda, que tem milhares de livros por aí ensinando como é que a pessoa encontra a autoajuda para superar os problemas. É o pensamento positivo. Não vou negar, porque uma pessoa com pensamento negativo, ela realmente só atrai coisa ruim para ela. Ter pensamento positivo, ele é muito bom, é muito importante, mas há momentos, irmão, em que os pensamentos positivos só por si não funcionam. Sabe por quê? Porque é necessário ter uma força além da nossa, que é a força e o poder de Deus. Vamos ler as palavras do profeta Isaías, capítulo 40, versos do 29 ao 31. Isaías, capítulo 40, do 29 ao 31, que diz assim na palavra de Deus: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, olhem aí na Bíblia, acompanhe de novo. Eu vou fazer as perguntas e você vai tirando as respostas daí. Isaías 40, do 29 ao 31. Eu pergunto: a quem é que Deus fortalece? No verso 29,
alcançado. Aleluia. E o que acontece aos que se sentem fortes? No verso 30, eles se cansam, eles se fadigam, de exaustos caem. E aos que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, na parte A do verso 31 diz o que? Renova suas forças. Irmãos, Deus não apenas fortalece, mas o que mais Ele faz? A parte B e C do verso 31 diz que sobem com asas como águias e que mais? Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Acontece isso com quem? Com os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor. Deus está falando aqui para pessoas que confiam nele. Confiar aqui não é acreditar no momento, mas constantemente, a fim de estar recebendo sempre novas forças e outros benefícios. Irmãos, Deus não está apenas nos desafiando a somente crer, a apenas confiar nele, mas Ele está nos desafiando a pertencer a Ele e à sua igreja, pois é a partir dela que Ele pode realizar coisas grandes em nossas vidas. A igreja também é uma árvore que dá vida, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, aleluia! Ela é o corpo, ela é a expressão visível de Cristo neste mundo. Não há igreja sem pertencer a Deus. Portanto, nós não teremos Deus a nosso favor se não pertencermos à igreja. Nós precisamos fazer parte, integrar o corpo de Cristo. Por quê? Porque é na igreja que nós recebemos o Espírito de Deus e não fora dela. É por meio da igreja, irmãos, que nós andamos segundo a mente de Cristo e não fora dela, porque ela é o seu corpo aqui na terra. É na igreja, é no corpo de Cristo que nós somos organizados por Deus e dele recebemos a sua ajuda. Vamos ler o testemunho de um dos maiores homens de Deus que este mundo já conheceu, que foi o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, os versos do 9 e 11. 2 Coríntios, capítulo 1, os versos do 9 ao 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo está falando aqui da sua experiência na Ásia, e eu pergunto, vamos olhar na Bíblia de novo, como foi que ele e seus companheiros se sentiram? A parte A do verso 9, como é que diz aí? Como é que ele e seus companheiros se sentiram? Contudo, já em nós mesmos nos tivemos o quê? A sentença de morte. E o que é que eles aprenderam? Para que não confiemos em nós, e sim em quem? No Deus que ressuscita os mortos. Que pensamento Paulo tinha sobre Deus em relação à sua vida? No verso 10, o que ele pensava sobre Deus? Nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O que é que a igreja, irmãos, fazia por eles? Verso 11, agora a resposta: ajudava em oração a favor deles. Mas o que é que Paulo estava fazendo na Ásia, se não plantar igrejas?
Por que é que ele se esforçava tanto pela igreja, irmão? E eu respondo: porque a partir do momento em que Deus criou a igreja, ele não agirá fora dela e sem ela. Amém? De onde vinha a força de Paulo? De Deus e da igreja, através das suas orações. Nós podemos ser muito mais fortes do que natural ou humanamente nós somos. Irmãos, nós podemos ser constantemente fortalecidos por Deus na igreja. A igreja não é um prédio apenas onde se ouve palestras sobre religião. A igreja não é só um lugar de encontro. A igreja é um corpo vivo que age, é um corpo que experimenta milagres e é um corpo que vive debaixo do poder da vida de Deus. A igreja, ela é a árvore que dá vida, lançada sobre as águas amargas deste mundo. Aleluia! A igreja é Deus se arriscando em fazer alguma coisa pelo homem que está morrendo. Quem despreza a igreja estará desprezando o próprio Cristo. E a igreja, por sua vez, se a igreja despreza o sofrimento humano, também estará desprezando o próprio Cristo. Em Mateus 25, do 41 ao 46. Mateus 25, do 41 ao 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Amados ouvintes da palavra de Deus, nós temos uma missão: sermos constantemente fortalecidos para fortalecermos aos abatidos. Vamos repetir: sermos constantemente fortalecidos para fortalecer aos abatidos. Os nossos sermões, nossas palestras, nossas pregações, nosso evangelismo, nossas mensagens e tantas outras coisas que nós praticamos, elas perderão o sentido se nós não produzirmos o fruto do Espírito. E assim, que Deus possa nos ajudar e sermos fortes, a fim de que a nossa vida seja bênçãos nesse mundo e para que nós possamos declarar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Sei que às vezes não aceita a situação. Há tantas perguntas sem respostas no seu coração. Sei que às vezes as palavras fogem quando você vai orar. Só as lágrimas expressam que teu coração quer falar.
Contudo eu te vejo firme e perseverante, pois eu acompanho tua vida em cada instante. Eu te entendo até quando você erra tentando acertar. Eu te provo no momento, mas a tua vitória vai chegar. Você não entende agora, mas um dia entenderá e verá que os teus sonhos irão se realizar. Não vou atrasar tua bênção, mas não vou adiantar. Na hora determinada, tua bênção vai chegar. Tem chegado ao meu trono tua oração, quando uma canção entoa em meio à provação, reunindo tuas forças, você solta a voz pra me louvar. Eu te provo no momento, mas a tua vitória vai chegar. Você não entende agora, mas um dia entenderá e verá que os teus sonhos irão se realizar. Não vou atrasar tua bênção, mas não vou adiantar. Na hora determinada, tua bênção vai chegar. Você não entende agora, mas um dia entenderá e verá que os teus sonhos irão se realizar. Não vou atrasar tua bênção, mas não vou adiantar. Na hora determinada, tua bênção vai chegar. Tua bênção vai chegar. Programa Momentos com Jesus.